A maioria de nós acreditou por muito tempo que Stonehenge, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, era um calendário antigo por causa de seu alinhamento com os solstícios de verão e inverno. Mas ninguém conseguia descobrir como isso realmente funcionava. Agora, uma equipe de pesquisadores publicou outro estudo. Acontece que Stonehenge pode ter funcionado como calendário solar. Ele tem um princípio semelhante ao calendário solar que os antigos egípcios costumavam ter, aquele baseado em um ano composto de 365,25 dias. Cada uma das pedras desse grande e misterioso círculo de Sarsens representa um dia dentro do mês. Sarsens é como são chamadas essas enormes pedras. Na verdade, ele é um calendário permanente por meio do qual as pessoas podiam acompanhar cada pôr do sol do solstício de inverno. Dessa forma, quem morava perto de Stonehenge, que hoje fica em Wiltshire, no Reino Unido, poderia acompanhar os dias e meses do ano. Todos nós agora entendemos esse misterioso sistema de calendário por causa dessa descoberta interessante em 2020. A equipe identificou a fonte de 50 dos 52 Sarsens que compõem o icônico círculo de pedras que todos conhecemos. Eles analisaram a composição química desses Sarsens e rastrearam suas origens em Westwoods, Wiltshire, que fica a cerca de 24 quilômetros do monumento. Esses 50 Sarsens não apenas vieram do mesmo local, mas também foram colocados em sua posição atual aproximadamente ao mesmo tempo. Eles formam o círculo externo de Stonehenge, com um anel interno em forma de ferradura. Perto do centro do monumento, existem rochas menores conhecidas como Bluestones. A equipe rastreou a origem delas até o país de Gales e também descobriu que os Sarsens compartilham uma composição química em comum. Mais de 99% de sílica com oligoelementos, ferro, alumínio e cálcio. Dois Sarsens eram diferentes entre si e também diferentes da formação principal. Esses Sarsens foram organizados em 3 formações diferentes em Stonehenge. 30 deles formaram esse enorme círculo de pedra que domina o monumento. 4 pedras das estações ficam em um formato retangular fora do círculo, enquanto as demais, localizadas dentro do círculo de pedras, foram construídas em forma de 5 trilitos. Um trilito é quando você tem 2 pedras verticais com um lintel horizontal em cima. 30, 5 e 4 são números bastante interessantes no contexto desse sistema de calendário. As 30 colunas espalhadas ao redor do anel principal de Sarsen podem representar dias do mês. Se você multiplicar isso por 12, obtém 360. Adicione mais 5, aqueles dos trilitos centrais, e o resultado é 365. Para realmente ajustar o calendário, fazendo-o corresponder a um ano solar, você precisa adicionar um dia bissexto extra a cada 4 anos, certo? A equipe acredita que os povos antigos usavam essas 4 pedras das estações para cobrir essa parte. Então, nesse sistema, eles pareavam um solstício de verão e inverno todos os anos com o mesmo par de pedras. Os povos antigos começaram a construir Stonehenge cerca de 5.000 anos atrás e levaram mais de 1.000 anos para terminar o trabalho. Mas o Stonehenge que você vê hoje não é a versão completa e original. As pessoas quebraram e tiraram muitas de suas antigas Bluestones e Sarsens. Toda a estrutura também mudou ao longo do tempo, pois foram gerações e gerações que participaram da construção e reconstrução de Stonehenge. 180 para ser preciso, desde o início. As pessoas fizeram Stonehenge em 4 etapas. Primeiro, construíram uma área circular que se estendia por mais de 100 metros de diâmetro e tinha cerca de 56 poços chamados de buracos de Aubrey. Uma barreira alta circunda a vala da área, enquanto há uma barreira baixa do lado de fora. Algumas teorias até dizem que essa parte era uma espécie de cemitério comunitário. Mais tarde, na segunda etapa, os construtores adicionaram uma ferradura de trilitos de Sarsen. Na terceira etapa, construíram uma avenida cerimonial com quase 3 quilômetros de comprimento. Ela possivelmente delineou o caminho das Bluestones que as pessoas moveram dos buracos de Aubrey para os buracos Q e R, um arco duplo em que essas Bluestones foram arrumadas. Nessa fase, os construtores também reorganizaram as pedras de entrada e recortaram a vala principal do local. Durante o quarto estágio, as pedras foram quebradas e os construtores gravaram entalhes nos Sarsens. Mais tarde, as Bluestones acabaram sendo modificadas novamente. Os construtores não deixaram nenhum registro escrito sobre como conseguiram arrastar essas pedras pesadas para o local e fazê-las ficar tão perfeitamente eretas. Mas existem teorias que dizem que suas técnicas estavam mais associadas à marcenaria do que à construção civil. Eles fizeram buracos entalhados em encaixes salientes, pois queriam unir essas pedras.
e usaram juntas de linguetas e ranhuras para fazer isso. Quando cavaram o buraco para as pedras, colocaram postes de madeira na parte de trás do buraco, que foram usados como suporte. Então, moveram a pedra para uma posição e a puxaram para cima com cordas. Eles colocaram cascalhos no buraco para garantir que a pedra ficasse no lugar. Uma sociedade agrícola pré-industrial montou esse monumento fascinante usando apenas ferramentas feitas de pedra e osso. Nem mesmo a roda havia sido inventada ainda. Essa formação incomum também é conhecida como rochas ressonantes. As pedras que você pode ver em Stonehenge têm algumas propriedades acústicas bastante estranhas. Quando você as golpeia, elas produzem um som alto. Essa poderia ser uma das razões pelas quais as pessoas se preocuparam em transportá-las por uma distância tão longa em primeiro lugar. Em algumas culturas antigas, as pessoas acreditavam que essas rochas continham poderes de cura. Esse é um local muito popular que atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. Quando foi aberto ao público, os visitantes eram autorizados a caminhar entre as pedras, podendo até subir nelas, pois não havia restrições. Até o final do século XIX, os visitantes costumavam raspar pedaços de rocha para levá-los para casa como lembranças. Eles também gravavam suas iniciais nas pedras. Acampavam dentro do círculo e cavavam buracos para fogueiras, sem perceber que cavar ali poderia prejudicar seriamente a estabilidade de todo o monumento. Ao longo do tempo, os visitantes encontraram mais e mais restrições, até que o monumento foi finalmente isolado em 1997, por causa da grave erosão das pedras. Isso significa que, se você quiser visitá-lo, só poderá vê-lo à distância, a menos que queira pagar mais pela experiência do Círculo de Pedra, que só pode ser feita fora do horário normal de visita. O Stonehenge originalmente tinha 2 entradas que levavam à sua área. Havia uma larga a nordeste e outra um pouco menor ao sul. Se você olhar para ele hoje, verá que há muito mais lacunas. Isso se deve principalmente às trilhas feitas posteriormente que cruzavam o monumento. O solo dentro de Stonehenge foi severamente danificado e não se tratava apenas de visitantes aleatórios cavando buracos para fogueiras. Houve um grupo de pessoas que cavou um buraco grande e profundo dentro do Círculo de Pedra no século 17, pois estavam procurando um tesouro. Depois, Charles Darwin também fez algumas escavações, pois estava estudando minhocas na área. Ele queria saber como elas poderiam impactar objetos no solo ao longo do tempo. Ele observou como uma pedra caída havia afundado no solo e percebeu que isso estava acontecendo por causa das atividades dessas pequenas criaturas que agitavam o solo o tempo todo. Em 1963, havia uma teoria de que Stonehenge tinha sido construído como uma espécie de computador que prevê eclipses solares e lunares. Mais tarde, alguns propuseram que ele foi realmente construído como um monumento aos ancestrais que haviam falecido. Essa teoria diz que a permanência de suas pedras representava a vida eterna após a morte. A média dos sarsens que você encontra lá pesa 25 toneladas, enquanto o maior, que se chama Hillstone, pesa cerca de 30 toneladas. Se você quiser ter uma ideia de quão maciças essas pedras realmente são, pode ir atrás do centro de visitantes na galeria ao ar livre para conferir uma réplica de pedra sarsen. Ela é uma cópia fiel de uma das pedras verticais dos trilitos que estão na ferradura interna do monumento. Existem 5 casas neolíticas em Stonehenge, baseadas em evidências arqueológicas reais de casas encontradas naquela área. Cada uma delas tinha paredes construídas com estacas e pisos de cal, algumas até tinham móveis. Também foi descoberto muito lixo, o que significa que os habitantes dessa área costumavam gostar de celebrações e festas. A pesquisa mostrou que as pessoas viveram nessas casas por 50 a 100 anos, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, época em que os construtores trouxeram as pedras de sarsen para Stonehenge. Durante o período em que construíram Stonehenge, gerações passaram por grandes mudanças, da Idade da Pedra ao início da Idade do Bronze. Eles não eram mais tão estáticos e isolados, e começaram a viajar e negociar mais, o que significa que se comunicavam muito mais do que seus ancestrais, mesmo internacionalmente. Foi assim que puderam espalhar a história sobre Stonehenge, e foi também quando o mistério e o fascínio pelo monumento começaram.